nós não vimos nenhum aqui falar assim, perdeu. E em momento algum, alguém servindo a Deus, perdeu. Né? Tem um relato do Josué, não vou ler isso, mas eu vou falar. Tem um relato do Josué, quando ele mandou 3.000 homens ir lá tomar a cidade de Ai. Né? E aí então foram 3.000 homens e voltaram corridos, morrendo de medo, e alguns que morreram na batalha. Porque eles acharam que aquela cidade era tão pequena que não necessitava de uma consulta a Deus. Muitas vezes nós achamos que nós podemos resolver os problemas. Nós achamos que o problema é pequenininho, isso aqui eu dou conta, né? Mas a gente sempre quer lembrar aqueles problemas que são maiores. E Deus está no pequeno e no grande. Amém. No pequeno e no maior, né? Então, o que Josué fez? Quando voltaram assustado, assombrado, ele lembrou, nós não consultamos Deus. Aí então ele consultou Deus, foi lá, orou, pediu para o Senhor falou, vai lá com 300. Ele tinha ido com 3.000, vai lá com 300. Foi com 300 e venceu a batalha e tomou a cidade de Ai. Amém. Só para ilustrar quão pequeno nós somos, né? Quão inseguros nós somos. Ao invés de a gente ir diante de Deus, consultar Ele e dizer, Deus, o meu problema é seu, não é meu. Mas isso é muito difícil da gente fazer, porque nós ainda temos alguma coisa que se apegar, achando que a gente pode resolver. Nós não podemos resolver. Uma pessoa, Deus falou com ele e disse para ele, você vai em tal lugar, vou ler, 1 Reis. Amém? 1 Reis 19. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quando todos acharem que falem, Amém. Para frente, Paulo. Mais para frente. 19? 1 Reis. Acho que é o 6º livro da Bíblia. 6º. Deixa eu ver. 19 capítulo. O versículo é o 5. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E aí chegando lá, ungia esse nome, Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nimsi, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, ungirá profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú os matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu os matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não bebeu. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, e andava lavrando com 12 jutas de boi diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele, e então deixou estes bois, correu após Elias, e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então substituí. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes
e as deu ao povo. E comeram, e então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém. Amém. O que eu tiro dessa história aqui, né? Uma história de que ele abandonou tudo que ele tinha de precioso na vida dele. Ele deixou tudo para que seguisse o Elias. O qual Deus falou para Elias que fosse lá e ungisse ele profeta. Mas, Deus não avisou o Eliseu. Deus não falou nada com o Eliseu. Mas quando o Elias chegou, só lançou, né? Vai me seguir aqui que nós vamos fazer a obra de Deus agora. O que ele fez? Automaticamente, ele simplesmente disse, eu vou lá despedir do meu pai e da minha mãe, né? E deu então um churrasco, uma festa. O que simboliza a festa? A festa simboliza, é como se fosse a festa de um casamento, né? A festa de um casamento é o que significa? Significa que você está deixando uma vida e partindo para uma outra nova vida. Elias fez o quê? Eliseu fez o quê? Matou os bois, para que ele não recordasse mais daqueles bois, queimou o carro, fez um churrasco e disse, eu vou seguir Deus. Eu vou fazer a obra de Deus. Quando nós nos decidimos a vir para a igreja, a crer no Senhor, a tomar posse da palavra, isso foi o quê? Uma decisão minha, tua, de cada um. A decisão quem toma é você e não sou eu. O compromisso quem faz é você e também eu. Mas eu não posso fazer um compromisso por você, eu não posso tomar uma decisão por você, mas eu posso falar a palavra para você. Né? Elias fez o quê? Falou com Eliseu. E Eliseu, de imediato, tomou aquilo lá, tomou a palavra e disse, eu vou te seguir. E aí então, como ele ia tomar um novo rumo na vida dele, ele abandonou aquela vida que ele tinha, falou para os pais, olha, eu não volto mais aqui. A minha função é ir servir a Deus. E ele tomou aquilo com todo apreço, né? Pegou a palavra, partiu. E foram vários estágios na vida de Eliseu, né? Dos dois, porque ele foi um sucessor de Elias. Mas para ele se tornar um sucessor de Elias, ele precisou aprender algumas coisas com Elias. Nós estamos no corpo de Cristo, nós estamos na igreja, por quê? Porque nós precisamos aprendendo coisas com Cristo, né? Nós precisamos ir aprendendo as coisas com os irmãos, aprendendo coisas que lá no mundo em que nós vivíamos, não tinha. É totalmente diferente. Nós abrimos mão do mundo para poder servir um Deus, para servir Jesus, o qual ele é o autor e consumador da nossa fé. Sem ele não tem como gerar fé em nós. Nós só podemos ter fé quando nós recebemos o Senhor como nosso Salvador. Nós ouvimos no mundo, eu tenho uma fé, não tem. Não tem fé, porque a fé só pode ser gerada em você por intermédio da palavra de Deus. Porque ela vem de ouvir e falar a palavra. Sem isso, é impossível você ter fé. É impossível você declarar com a sua boca que nós somos mais que vencedores. Ah, não, eu sou mais que vencedor. Você não ouve essa palavra no mundo. Quando o Eliseu tomou a decisão, ele já abandonou, matou os bois, que ele gostava dos bois, que estava trabalhando com ele, dava sustento para ele. Ele falou, mas como eu não quero lembrar mais disso, foi lá e imolou os bois, né? Matou e os comeu, para não recordar. Irmãos, não tem recordação do mundo. Esqueça o mundo. Você está vivendo em uma nova vida. Você tem um novo começo com Cristo. A nossa vida com o Senhor é algo, irmão, primordial. Ele é o primeiro, Ele é tudo em nós. Nós precisamos valorizar, né? Valorizar o que nós recebemos. Valorizar aquilo que alguém um dia falou para nós e hoje nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Amém. Né? Porque é por intermédio desse nome que nós conseguimos ter comunhão, que nós conseguimos ter crescimento.
E a igreja, irmão, é um lugar, nossa, você fala, não, eu vou lá porque agora lá eu vou, né? Lá vou estar guarda. Irmão, nós encontramos cada um, cada coisa na igreja, tem cada problema. Sabe por quê, irmão? Porque tem pessoas. Onde tem pessoas, tem problemão. Né? Essa semana nós estávamos tendo com o Henrique Carlos, estava falando, coitado do Moisés, como aquele homem sofreu. Tirou 3 milhões de pessoas do Egito. Você imagina 3 milhões de pessoas na sua cabeça. Lá tinha abobrinha, lá tinha pepinos, lá tinha alface, e nós aqui, trouxe nós para o deserto para passar fome. Gente, eles estavam comendo, né, o maná, o melhor de Deus. Eles estavam sendo alimentados pelo próprio Deus. Estavam murmurando, reclamando, né? Quantas vezes nós reclamamos? Hoje eu me peguei reclamando. Falei, Jesus amado, o que eu estou fazendo, meu pai? Aí na hora fui lá para o quarto e falei assim, me perdoa, não quero fazer isso. Não quero, porque é uma luta. Porque nós temos um hábito. E até nós mudarmos o nosso hábito, nós temos uma luta entre nós e o Espírito. Porque o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo que habita em nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos, né? Romanos, acho que 9, alguma coisa. Inexprimíveis. Ele está ali, irmão, desesperado. Não murmure, não reclama. O povo lá no Egito, do deserto, ficou 40 anos rodando. E rodando, e a boa terra ali. E eles rodando. Por quê? Porque ficavam murmurando, reclamando. Ah não, eu não aguento mais comer maná. Eu queria carne. Ah tá, você quer carne? Mandou carne para eles. Ah não, mas aqui não tem água. Deu a água. Né? Ah, mas aqui à noite é muito frio. Pôs uma coluna de fogo. Ah, mas de dia nós não aguenta, que é muito quente. Colocou uma nuvem, né? E assim por diante. A roupa deles não estragou, não gastou a sandália, não. Tudo providenciado por Deus e mesmo assim reclamam. Mudou de Moisés para nós hoje? Não, continuamos os mesmos. Os difíceis. Na igreja reclama por isso. Ah, porque o irmão, se o irmão fez alguma coisa, nossa, não. O irmão está fazendo isso e reclama porque o irmão está fazendo. Mas não faz. Certo? Não faz e fala do irmão que faz. Aí quer que vai lá passar a mão na cabeça. Não, irmão. Irmão, a igreja é lugar de crescimento. Na igreja vai ter isso mesmo. Vai ter esse tipo de problema mesmo. Aí depois, aqui, depois os irmãos veem tudo aí, que é bem chique essa história. Primeiro lugar que ele chegou em Gilgal, né? Uma cidade chamada Gilgal. E Gilgal, ela significa aliança. Né? Aliança significa compromisso. Não é isso? Lá nessa cidade significava um compromisso que Eliseu e Elias tinham. E eles ficaram naquela cidade por um determinado tempo, o qual um dia Elias falou para ele, olha, eu estou indo para Betel. Só que ele estava tão confortável naquele lugar ali, que ele falou, mas nós vamos sair daqui, está tudo certo, para ir a Betel. Só que os irmãos sabem o que significa Betel? Sabe? Casa de Deus. Ou seja, vamos para a casa de Deus. Também pode significar pão de Deus, onde tem alimento, né? Que é o próprio Deus. E aí então ele teve aquela experiência com Gilgal, fez o compromisso, assumiu, mas queria ficar ali. Nós também somos assim. Nós ficamos confortáveis quando nós se arrumamos, tá tudo confortável. Vamos sair daqui para quê? Ah, nós vamos pregar mais o evangelho para quê? Tá bom? Sim. Tá bom? Não tá. Precisa avançar. Toda a nossa vida tem um degrau. Nós temos que avançar. O Elias então falou, não, então você fica que eu vou para lá. Não, aí ele partiu. Chegou em Betel. Betel, casa de Deus, lugar bom, né, confortável, e foi ficando.
Foi ficando e ali aconteceram N situações que eles foram resolvendo, né? Elias foi resolvendo e foi falando, foi pregando e ele acompanhando para se tornar o sucessor. Porque Deus havia falado com ele que não era para ele largar do Elias, certo? E o Elias então tinha que fazer a obra de Deus. Aí o Elias saiu de Betel, foi para Jericó. Sabe o que significa Jericó? Aparência. Ela só tem aparência de boa, só tem a aparência de bonita, mas ela é podre por dentro. Ela fede, ela tem mau cheiro. Muitas vezes nós estamos aqui, irmãos, com aparência. Nós temos que quebrar nossa casca, largar a mão de aparência, viver a realidade de Cristo, sabe? Viver verdadeiramente o Evangelho. Porque o Evangelho, irmão, é boas novas. O Evangelho é para fazer a gente crescer no Senhor. Então, aquele Jericó era uma aparência de muito bom, uma cidade boa, né? Mas ela tinha podre dentro, ela era fedia, não tinha nada que agradasse, porque ela só vivia de aparência. Tem muitos irmãos de aparência, né? Tem muitos irmãos que aparentam. Irmãos, cuidado, certo? Porque esse irmão não é ruim na igreja, ele é para nos fazer crescer. Nós não queremos ele longe de nós, nós queremos ele perto, para fazer a gente crescer, fazer orar por ele, né? Estar junto com ele, cuidando dele. Só que a palavra não fala para você ficar lá, irmão, você tem que... Negativo. Nós precisamos visitar, mas nós precisamos ser retos. Como a palavra é reta, né? Não sei porque o Senhor está mandando eu falar essa palavra. Eu não sei. Não sei. Se tem algum aqui com esse problema, eu não sei. Certo? Mas é o que o Senhor mandou eu falar. Então eu sou o porta-voz de Deus, vamos dizer assim. Eu sou o porta-voz, eu tenho que falar isso. Então, irmãos, não vamos ser Jericó, com aparência, mas podre por dentro. Vamos ser sinceros, vamos fazer compromisso com Deus, mas um compromisso de coração, verdadeiro, de pregar o Evangelho, né? De pregar para o meu vizinho, de pregar para os colegas, de pregar para os companheiros. Não, nós temos um Cristo, nós temos que mostrar, irmãos, que nós somos diferentes. Não é diferente a aparência, porque, né? Não, é diferente porque contém o conteúdo verdadeiro, que é o Senhor Jesus. Isso que nós temos que demonstrar para as pessoas. Irmãos, o Eliseu, ele pagou um alto preço, ele largou tudo e abandonou e foi seguir Jesus. Sabe quando Elias falou para ele assim, ó, você fica aqui, que eu vou do outro lado do Jordão. Ele atravessou o Jordão. O Jordão era um rio sujo. Ninguém queria nem banhar naquele rio. Ele só servia para dividir o estado do outro, né? Só para isso que ele servia. O Elias falou, não, você pode ficar aqui que eu vou para lá. Então, certo como vive o Senhor, eu vou contigo. Não, você pode... Não, eu vou contigo. Porque ele queria o quê? Ele queria ser o sucessor do Elias. E aí então, quando eles avançaram, ficou mais quantos profetas para trás? Os irmãos se lembram? Se alguém se lembra, pode falar. Ficaram 50 profetas. Depois vocês leem que tá tudo isso aí que eu estou falando. Ó, 50 só foi o Elias, o Eliseu. Atravessou. Quando eles atravessaram, então, o Elias tocou a capa, o Jordão abriu e eles passaram em terra, certo? Então, do outro lado, ele falou, mas por que você veio atrás de mim? O que você quer de mim? Ele simplesmente disse, eu quero o espírito dobrado de que você tem. E ele falou assim, se você me acompanhar e ver eu subir, eu vou deixar minha capa para você e você vai receber o espírito dobrado. Irmãos, tem uma passagem, eu não estou recordando agora onde que é, que até o cara que caiu, Na copa. Eliseu, foram fazer um enterro numa determinada pessoa. E quando ele estava indo para o enterro, veio um rei e atacou eles. Quando o rei atacou eles,
eles foram dar o pé. Então o que eles fizeram? Jogaram o rapaz dentro da cova do Eliseu. Do Eliseu mesmo, desculpa. O que aconteceu? O cara ressuscitou. E eu acho que ele foi o primeiro a correr do que os outros. Ele saiu na hora, a 1000 por hora, né? Não vou ficar, porque já vi um cara ali, um corpo, e ele ressuscita e deu na pé. E aí, o que aconteceu? O Eliseu que estava lá. O Eliseu foi aquele que foi ruim também. Os caras lá tiraram o sarrinho dele lá, você lembra lá do... Que chamaram ele de baixinho, gordinho, careca? Chamou de careca, irmão. Cuidado. O que ele fez? Eu não sei se ele era aquele professor do livro lá que falava com os bichos, mas veio 2 ursas e matou 42 rapazinhos. Matou 42 rapazinhos. Porque ele determinou. Sabe quem era Eliseu? Foi aquele que prometeu que a mulher que ele passava e dava comida para ele, falou, você vai ter um filho. Aí um dia a mulher falou para ele assim, você fala as coisas, depois vem aqui, aí tá morto lá o menino. Ele foi lá, se deitou com o corpo em cima do menino e o menino ressuscitou. Ele teve o espírito dobrado do Eliseu. Irmão, é diferente com nós? Aquele Deus que agiu naquela época, age nós hoje, né? Temos testemunhos vivos aqui junto com nós. Né? Nós temos a Rosa, né? Que já é mais do que vitoriosa. Sou mais que vencedor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, o que eu quero dizer? Meu irmão, não é parece. Não é um Jericó que está podre por dentro, fedendo. Não, nós precisamos ser realistas. Viver verdadeiramente o Evangelho. Viver verdadeiramente a palavra de Deus. Comer isso aqui é para se alimentar, irmãos. Olha, isso aqui ó, é um alimento sólido. Isso aqui faz a gente crescer no espírito, no amor, né? Na longanimidade. Isso aqui faz a gente amar as pessoas. É isso, irmão. Eu amo, sim? Não amo, mas eu estou aqui lendo, buscando para poder amar os irmãos. Amar as pessoas que estão ao meu redor. Irmãos, não vamos deixar apodrecer dentro de nós. Não vamos ficar julgando um ao outro e apontando o dedo para ninguém, não. Vamos amar um ao outro. Vamos nos cuidar, certo? Para nós podermos crescer em Cristo. Só é dessa forma, irmãos. Tem muito mais palavra para falar ainda do Elias e do Eliseu, certo? Mas eu vejo que os irmãos, né, também é difícil. Mas aleluia. Essa palavra eu quero deixar para os irmãos. Encorajamento. Irmãos, não deixa. Mata os bois. Queima o carro. Entrega-se totalmente para o Evangelho. Deixa o Evangelho, que ele é o que saiu para vencer e está vencendo até hoje. Não é, o mal nunca venceu. Quem vence é Cristo. Amém. Jesus é que é o vencedor. Amém. Certo? O inimigo já perdeu, ele está aqui, ó. E não é que Deus fez nós grandão para pisar nele, não,